Olá, saudações a todos que estão aqui assistindo o programa Músicas da Nova Era. E hoje nós faremos a nossa primeira entrevista, que foi feita pela Fernanda com o músico Anderson Lima. Ele vai apresentar um pouco do universo da música barroca, ao qual ele faz parte e trabalha com muita maestria. Então vocês vão conhecer os instrumentos que ele toca e saber um pouquinho da carreira dele na música antiga. Então, hoje nós estamos aqui com o Anderson Lima. Ele vai se apresentar aí para a gente conversar um pouquinho sobre a experiência dele, ele como músico e com a música antiga, e vai mostrar para a gente também alguns instrumentos aí diferentes. E vou deixar ele falar aí primeiro, ele se apresentar. Oi, Anderson, conta aí para o pessoal quem é você. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa Tudo noite. ótimo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou um músico que posso me apresentar hoje como alaudista, basicamente, alaudista ou um instrumentista antigo, né? Praticamente eu não toco mais instrumentos modernos, né? Pelo menos não profissionalmente. Eu dou algumas aulas, tudo, mas essencialmente eu trabalho com instrumentos antigos. O alaúde, o arquialaúde, né, que é um instrumento que aconteceu no decorrer da história com mais graves, depois eu mostro ali com calma. E as guitarras antigas, né? As guitarras, a gente usa essa palavra guitarra, aqui no Brasil a guitarra significa o instrumento que a gente conhece elétrico, né? Uhum. Mas, na verdade, não é bem isso, né? A situação geral, assim. Nessa época a gente não tinha um instrumento no Brasil que funcionasse como esses instrumentos. Então, o Brasil ainda estava se formando, né? Dentro desse processo europeu de desenvolvimento humano. Então a gente não tem um paralelo, por isso eu chamo ainda esses instrumentos de guitarras, mas tem pessoas que chamam de violas ou de violões, mas todos eles a gente tem que especificar que se trata não de um violão como a gente conhece hoje, mas sim de um violão como ele era tocado na Europa no século XVII. E os alaúdes, eles falam por si, só pelo formato já dá para saber do que se trata. Isso. A gente tem vários tipos de alaúdes também, né, Anderson? Sim, né? É um instrumento com uma história muito, muito larga, né? Ele começa vamos dizer assim, praticamente na pré-história, talvez ali no começo do surgimento da escrita, né? Onde a gente tem somente gravuras desses instrumentos na Mesopotâmia, no Egito. Tem esses instrumentos de forma arqueológica, né? Você tem restos desses instrumentos que eram feitos com casco de tartaruga, com pedaços de couro de pele de animal, né? E assim, essas pequenas experiências que a gente chama de proto-alaúdes ou proto-guitarras, né? São coisas que vêm antes do instrumento em si poder ser reconhecido estruturalmente como é hoje, embora basicamente era isso, né? Era um corpo como esse, com cordas, quer dizer, tudo isso foi se desenvolvendo para chegar no que a gente conhece na Europa, né? Também tem a questão do alaúde ser um instrumento muito popular no Oriente Médio e em toda a cultura persa, na cultura islâmica, foi um instrumento que se adaptou a muitas culturas. Que é o oud, Então, isso. certo? Sim, isso mesmo. E a gente pode dizer aí que a gente está falando, então, sobre ancestrais aí do que a gente tem como violão hoje. Sim. Tem uma coisa interessante, né, que como os alaúdes, eles têm formatos diferentes, se tiveram desenvolvimentos paralelos, é difícil falar diretamente assim, o alaúde é o avô do violão. Já tinha ouvido muita gente falar isso, assim. Mas a verdade é que é uma família diferente de instrumentos, né? E com desenvolvimentos paralelos. Então, quando a gente pega um instrumento como esse, assim, fica muito claro que se trata de um instrumento parecido com o violão moderno. Sim. E aí, quando a gente pega um alaúde, não é bem assim. Ele tem uma estrutura completamente diferente. Ele tem uma leveza, uma estrutura interna completamente diferente. Mas, de fato, o que acontece é que esses instrumentos, eles se coexistem. E cada um vai oferecer uma característica diferente que vai ajudar a formar o instrumento que prevaleceu, que foi o violão, que é o que a gente conhece hoje. Uhum. Então, foram várias coisas que vão se modificando no instrumento para a gente chegar a ter o instrumento que a gente tem hoje, que a gente chama de violão, né? Sim, não é sim. isso? Não é isso? Exato. Um pouco do desenvolvimento do alaúde entra no violão em forma de como manusear o instrumento, como exercer a música instrumental, né, nas características deles.
Então, tudo isso vai se mesclando. Não dá para falar também que é família diferente e não teve nenhuma interferência. Obviamente, teve muitas. E, Anderson, por que você quis estudar música antiga? Tocar instrumentos que a gente não tem aí todo dia, né? Que não toca na rádio, não aparece na televisão. Fala assim, como que surgiu isso? Fala assim, vou tocar um instrumento antigo, vou pesquisar música antiga. De onde veio esse gosto, esse interesse? Eu estudei na Escola Municipal de Música de São Paulo. E ali tinha um grupo de música antiga. E tem uma coisa que o violão popular tem, que eu acho que o violão clássico carece um pouco, né? Que o violão popular você se enfia no meio da turma e vai tocando. Isso. E isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa assim que não tem preço, caramba. Você tá tocando música, você tá vendo aquela coisa maravilhosa acontecer do seu lado, assim, na tua frente, você tá ouvindo você no meio daquela música maravilhosa, né? Eu imagino, assim, toquei poucas oportunidades, eu toquei choro, coisas assim, e é fantástico, você tá tocando uma obra de Pixinguinha, algo do Jacó do Bandolim e tal. Mas foi uma experiência que eu tive pouco. No violão clássico, a gente tem uma limitação, por causa da projeção que o violão tem. A gente não usa o instrumento elétrico, isso faz muita falta. Então, quando eu vi que com a música antiga a gente podia estar no meio de uma cantata de Bach, de uma ópera de Handel, ou de um concerto de Vivaldi tocando, ouvindo toda aquela maravilha de música acontecendo, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero tocar com as pessoas, eu quero fazer parte desses conjuntos. E aí eu vi que o violão, o alaúde, ou as guitarras antigas, estavam dentro desses grupos. Então, eu ficava lá ouvindo o grupo de música antiga, achava sensacional. Violinos, flautas, cantores, cravo, e ali o nosso instrumento soando no meio daquela coisa mágica, né? Porque a gente ouve bar no rádio, é fantástico, no computador agora, no celular, mas quando a gente está no meio daquela música acontecendo, é uma experiência que eu acredito que os violonistas precisavam ter frequentemente. Não somente ir para casa, estudar sua peça, que é linda, maravilhoso e tal, mas de você estar inserido dentro de alguma coisa, de algum conjunto. Eu acho que isso foi a grande diferença, assim, de eu falar, eu quero fazer música antiga porque eu quero tocar uma cantata de Bach, eu quero tocar um concerto de Vivaldi, uma ópera de Handel, um oratório, alguma coisa assim. Não importa, em grupo, né? No meio. Sim. Violão clássico você fica muito introspectivo, né? Você fica muito você, muito isolado, né? E aquele concerto no palco você sozinho, é muitas horas estudando, né? No fim, a gente descobre que você precisa da mesma dedicação para fazer música de câmara, mas não importa. O começo te incentiva um pouco, você está no meio das pessoas. De fato, tem algumas coisas que não te exigem tanto tecnicamente ou musicalmente, mas você começa a vivenciar aquilo. O melhor que esses compositores fizeram nessas grandes músicas, assim, para conjuntos grandes, você começa a vivenciar, ouvir como é que funciona a harmonia. E aí, quando você volta para a peça solo, você volta com outra bagagem. Você volta com uma bagagem de quem entende como que aquele estilo acontecia antes de você colocar todas aquelas notas nas tuas duas mãos, que é algo muito limitado, né? E aí você estudou, então, na escola municipal, você teve essa oportunidade de conhecer a música antiga, de querer isso, de querer estudar, e aí você foi buscando onde você encontrou instrumentos, fazer instrumentos aqui no Brasil, você teve que ir para fora, como foi? Escolher os instrumentos, fazer os instrumentos, buscar estudo, professores... É tudo muito louco, né, essa coisa da música antiga, porque é um universo à parte do que a gente conhece como música clássica. Não tem muito a ver. Então eu fui fazer uma aula na escola municipal com um quarteto de violões da Espanha, que eu, infelizmente, não lembro o nome deles. Mas era muito legal, eram bons instrumentistas, violonistas todos, né? E um deles, eu fui tocar a música de Weiss, né, que era um contemporâneo de Bach, inclusive conhecido de Bach, só que é laudista, um grande músico, Weiss. E eu fiz a transcrição no violão, que era o que eu podia fazer na época, eu tinha um violão. E o cara olhou para mim assim e falou, por que você não lê isso direto das fontes originais, que eram tablaturas? Eu olhei para ele e falei, hã? Tabla quê? Né? Como assim? Tem as fontes originais de Weiss? Ele falou, tem. Isso aqui está disponível na internet. Ele me passou os sites e tal. E falou, por que você não toca isso no alaúde? Então, aquela pessoa colocou a sementinha, assim, sabe? De que, então tem isso. Aí depois eu tive contato com o professor na mesma escola, né? E ele dava aula desses instrumentos. Então, eu descobri que
a gente é como violão clássico, você não tem bons violões, você não encontra em geral nas lojas, assim, em geral você tem que mandar fazer, tem que encomendar. Os luthiers fazem instrumentos, né? E era a mesma coisa, tinha 2 construtores de instrumentos aqui no Brasil, naquela época, assim, 2 bons, de bom nível, assim, acho que até tinha mais que isso, mas aqui a gente não tinha muito contato. Então eu encomendei, logo encomendei um alaúde e uma guitarra, assim, os 2. De tamanho era a minha empolgação com esse universo, né? Uhum. E comecei a estudar, comecei a ter aula no municipal mesmo, depois eu fui para a IMESP, né? E aí eu fui tendo aula nos festivais que tem com professores de fora do Brasil, a Oficina de Música de Curitiba, o antigo... Agora ainda tem, né? O de Juiz de Fora, voltou a ter. E aí eu fui vendo que, bom, é legal, a gente tem um ambiente que está se desenvolvendo muito aqui no Brasil, mas que a gente ainda tem nossas limitações, até a questão da prática da música. Eu acho que aqui no Brasil é diferente, né? Então eu tive a oportunidade de estudar fora, na Argentina, e fiquei 3 anos estudando na Argentina, no Conservatório Manuel de Falla, em Buenos Aires. Fui um tempo para a Espanha, estive em Sevilha e Málaga, inclusive essa guitarra eu trouxe de lá. E foi fantástico, assim, ver que o quanto a prática musical interfere na formação musical. Eu acho que o Brasil tem tudo, tem bons professores, tem boas escolas. O que a gente não tem ainda é uma prática musical frequente que ofereça essa possibilidade de crescimento com esse intercâmbio prático com os outros músicos. Não é só você ter aula e ir para casa estudar. É você ir para um concerto, ver o cara tocando tudo aquilo do teu lado, assim, e de repente você toca também, e aí você vai vendo que você melhora, você está melhorando, porque você está conhecendo. Então, falta um pouco no Brasil essa coisa da prática diária, é igual comer. Se você fica 3 dias sem comer, o que você comeu 3 dias atrás já não te alimenta mais. Mas então, será você precisa de que alimento frequente. essa prática também não falta porque também há poucos músicos, ou esses músicos não se encontram mesmo, não condividem aí? Tem uma coisa de São Paulo que eu senti diferente de Buenos Aires e, bom, completamente diferente das cidades europeias, é que São Paulo é muito grande. Buenos Aires também, obviamente, é uma cidade grande, sim, mas no geral as pessoas ali que tocavam conviviam numa área muito próxima. Então você marcava um ensaio, em 40 minutos a pé eu estava na casa de um ou de outro, ou eventualmente eu pegava um ônibus. Aqui em 2 horas você não chega em lugar nenhum. Chega. Da época eu estudava na IMESP, eu saía de Guarulhos e ia ensaiar no Interlagos, e aquilo era um inferno para mim, imagina, você passava quase 3 horas dentro de condução. Sim, acaba desanimando, né? Acaba. Isso é uma das coisas. A outra coisa, assim, como você tem algumas instituições lá já mais estabelecida, como uma escola, uma faculdade, o Teatro Colón, por exemplo, com uma produção já de ópera barroca frequente, então você acaba movimentando mais coisas, você tem mais oportunidade de tocar junto com os professores, porque você tem uma demanda maior. A demanda era tão grande que eu cheguei em Buenos Aires e comecei a trabalhar com música antiga, como já tinha alguma experiência. Eu não cheguei lá e, como estudante, fiquei 3 anos estudando, não. Eu cheguei no 2º semestre e já estava tocando com os professores. Então, isso foi uma experiência interessante. E existe um mercado um pouquinho mais ativo. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está dando bons passos. Mas ainda falta. Isso, que legal. E você estava me falando que hoje você está se dedicando mais à guitarra barroca, né? Ao arco-alaúde, né? E eu acredito que muita gente não tem ideia do que são esses instrumentos. Você pode mostrar, escolher aí um primeiro para a gente mostrar aí. Eu vou começar com o arco-alaúde, né? Quando eu falei dos alaúdes, eles falam por si só. Eu acho que aqui, vamos começar mostrando ali por partes, né? É igual aquela nave do Star Wars, que vai passando. Uau! Olha que legal! E o legal é esse fundo, né? Esse fundo é característico das famílias dos alaúdes, né? Que eu falei que no começo você usava um casco de tartaruga e um couro aqui na frente, né? E aí você colocava as cordas e você tinha um instrumento de cordas que era muito parecido com isso aqui, há 3, 4 mil anos atrás. Né? Talvez até mais. O fato é que a gente não, esses tipos de instrumentos eram delicados, é muito difícil que eles resistam ao tempo, né? Então a gente vê às vezes gravura num templo, coisas assim, mas é possível que os instrumentos até fossem tocados há muito mais tempo que isso. E aí, bom, esse instrumento ele chega na Europa,
com os muçulmanos, quando eles invadem a Península Ibérica. Logicamente, ele chega com as características que eram comuns no mundo islâmico, no mundo muçulmano. E aí, aos poucos, ele vai se ocidentalizando, né? Ele ganha trastes, que o instrumento o oud não tem trastes. Ele era tocado com plectro, aos poucos sai o plectro entre a mão mesmo, né? E aí ele vai adquirindo cordas. Então ele chega ali com 5 cordas, 4 ou 5 cordas, e vai terminar nisso aqui, que são 14 cordas em algumas duplas. Então a gente chama de 14 ordens, para não ter que ficar falando 14 cordas, 5 cordas duplas, 6 cordas duplas e 14 ordens. Algumas são duplas, outras são simples. Para afinar não é brincadeira, hein? Olha, agora que o tempo está começando a ficar louco, assim, você tem 3 climas durante o dia, foi complicado. Eu afinei pela manhã, fui tocar de tarde, já estava completamente desafinado. E leva tempo. O que é mais chato é afinar esse cravelhame aqui, né? Porque você dá para ver que meu braço não alcança. Sim. Então eu tenho que tirar o instrumento e afinar ele sem estar com o instrumento aqui, o que é completamente impensável para quem tocava violão. Seu braço alcança tudo, né? Sim, e aqui não é bem assim. E tem um maior ainda, né? O arco alaúde, ele tem dimensões assim grandes, tal, comparado com o violão comum, mas a teorba, ele é praticamente esse instrumento maior. Então ele chegava a 1,80 de comprimento, até mais em alguns casos assim, mas a gente não sabe o quanto esses instrumentos eram práticos, né? De fato, os músicos tocavam, os instrumentos eram ornamentais. Mas de fato tem instrumento com mais de 2 metros de comprimento. Uau, esse tem quanto? Esse aqui tem 1,60. 1,60 de comprimento. Ele tem de comprimento vibrante 40, mais depois da ponte ali, aqui é praticamente 1,50 e alguma coisa. Uau! Muito legal. Então, vamos ouvir aí o arco alaúde com o Anderson tocando. E aí tem a família das guitarras, né? Que aí é a família direta de influência do violão. Então, quando a gente pega esse instrumento, ele era comum no século XVII. A partir de 1590, a gente já tem coisas falando desse instrumento. Com 5 cordas, ao invés de 6, como a gente toca hoje, e as cordas são duplas também, como no arco alaúde, exceção da primeira. No arco alaúde também, a primeira é sempre simples. E no caso dos baixos, o arco alaúde mantém simples, o alaúde francês ou barroco também, ele mantém duplos. Então, você tem vários, como você falou, tem vários tipos de alaúde. A guitarra é a mesma coisa. Então, esse aqui era o que chegou ali na época de Vivaldi, Bach, um pouco antes, era o instrumento que era tocado, era o violão que era tocado naquela época. Né? Da mesma forma, a gente tem exemplos na cultura persa desse tipo de instrumento, que tem essa característica aqui, né? Como se fosse uma cintura, um formato de um 8. Né? Ele tem um braço aqui e a cabeça onde vai amarrada as cordas. Então, essa característica já era comum há mais de 1000 anos. Então, não dá para falar que o violão veio do alaúde quando você tem um instrumento com essas características... Bem antes. Bem antes, há mais de 2000, talvez, mais de 2000 anos. Então, isso é fato, que essa aqui é a família direta do violão. Agora, quanto aquele instrumento influenciou esse a se tornar o violão que a gente conhece hoje, isso acho que é uma coisa que a gente pode aprender e discutir muito ainda.
porque de fato houve intercâmbio entre esses dois instrumentos. Aí, esse aqui, quando ele chega no final do período barroco, a música barroca em si já não era tão executada, esse instrumento ainda sobrevive quase até o começo do século XIX. Só que aí acontece uma coisa, assim, ele ganha uma sexta corda. Isso não é novidade, porque o alaúde tinha 14, quer dizer, se ir para o grave não era nenhuma novidade. Mas, de alguma maneira, esse instrumento ganhando a sexta corda, ele começa a adaptar melhor a música que estava acontecendo ali, né, no final do classicismo e começo do romantismo. E aí você tem uma nova era em que o violão começa a surgir, o violão que a gente conhece, e ser bastante popular. Você tem compositores como Dionísio Aguado, Fernando Sor, depois, mais tarde, Francisco Tárrega, fazendo as transcrições dele. Também tem composições, mas enfim, talvez não tenha sido um compositor tão brilhante. E aí o Torres, no final do século XIX, constrói estruturalmente o que a gente vai chamar do nosso violão. E por dentro, esses dois instrumentos são completamente diferentes. Então, quando ele adquire aquela estrutura interna e a robustez que a gente conhece, aí ele passa a ser o violão que a gente conhece, o violão moderno. Que legal. Então, vamos deixar aí mais um vídeo com o Anderson agora tocando a guitarra barroca. Esse aqui é o que veio no final do século XVIII. Ai, que lindo. Aqui, mais ou menos 1790, a família Parres, de construtores espanhóis, eles começam a construir esse instrumento. Na verdade, antes, né, em 1760, a gente já tem no sul da Espanha os jornais falando sobre guitarra de 6 ordens, que é esse tipo de instrumento aqui. Ele vem com cordas duplas, a primeira sempre sozinha, mas, nesse caso, eu tenho espaço aqui, se eu quiser eu posso colocar corda dupla, mas os livros antigos dizem que era mais comum que se tocasse com a primeira corda simples também.
E, bom, aí que acontece? Esse instrumento, ele surge numa época, 1760, em que a música barroca ainda acontecia na Espanha. Então, as primeiras obras dele vêm em estilo barroco tardio. A gente tem aquele estilo que a gente vai falando para músicos, eles vão entender um pouco que quando a gente ouve uma sonata do período barroco, ela não tem nada a ver com a sonata que a gente vai ouvir de Beethoven, embora tenha o mesmo nome. Então, esse tipo de sonata barroca, em duas partes, era o tipo de música que começou as obras para esse instrumento. Até que, aos poucos, isso vai mudando para a melodia acompanhada, que a gente vai conhecer no classicismo. E aí, no decorrer do século XIX, esse instrumento perde os pares agudos. Aqui a gente tem sempre uma corda grave e uma corda aguda. Depois ele começa a ser tocado com duas cordas graves, ao invés de uma grave e uma aguda, e aos poucos ele perde, já que não fazia sentido. Era melhor reforçar o instrumento para que ele tivesse mais resistência e mais projeção, do que manter dois pares de cordas que, se você tocasse muito forte, eles iam se chocar e fazer um barulho incolor, distorcido. Então, aí esse instrumento perde os pares de corda e aí vira uma coisa muito parecida já com o violão que a gente vai conhecer. Que legal. E vamos também deixar um vídeo, o Anderson tocando esse instrumento de 6 ordens. Então, Anderson, como a gente pode conectar isso com essa nova era e com essa música da nova era? Qual é a conexão que a gente traz aí dessa música antiga? A gente está indo tão para trás, né, buscando, né, com toda a tecnologia que a gente tem, né, agora ainda mais tudo online, né, tudo virtual, e a gente indo lá para trás buscar instrumentos que nem se usam mais, uma música, né, resgatar tudo isso, esse trabalho meio que arqueológico, né? Qual é a conexão de tudo isso, né, que você consegue ver aí? A primeira coisa é que não é a primeira vez que isso acontece, né? No período barroco mesmo, no final do Renascimento, as pessoas voltam a observar a cultura clássica, grega e romana. E isso faz com que uma música nova aconteça, né? Eles olharam para o passado e acabaram direcionando o futuro de uma outra forma, né? Porque eles não conseguiram refazer a música grega, isso é óbvio. Mas eles conseguiram fazer surgir a ópera, que era uma maneira de contar a história sensacional, que até hoje ainda existe, né? E que mudou tudo. Então não é a primeira vez que a gente faz isso, de olhar para o passado em busca do que vai vir no futuro. E eu acho que a grande coisa assim, da música barroca representa para a gente hoje é uma quebra com esse estilo tradicional da música que foi feita após a Revolução Francesa, a Revolução Industrial também. Ou seja,
quando você rompe com a monarquia e instaura uma nova sociedade em que o conservatório passava a formar músicos, e também você cria uma nova maneira, ou seja, a orquestra que a gente conhece hoje foi estabelecida ali, né? A orquestra como uma instituição foi estabelecida ali, né? Pós-Revolução Francesa. Então, ali a gente vê uma quebra da maneira que se ensinava a música antes, que era uma coisa muito mais voltada para a relação do mestre e aprendiz, de você conviver com o músico por meses, talvez anos, aprendendo o ofício, né? Aham. E depois a música virou aquela coisa como uma produção industrial. Você entra no conservatório, o conservatório vai te apresentar o conteúdo musical que você deve conhecer, para você poder fazer parte da demanda musical da época, que eram as orquestras e alguns grupos de câmara. Por exemplo, mesmo o piano, o violão, em menor escala, mas também existia, né? As guitarras antigas. E então, quando a gente tem essa quebra, essa maneira de fazer música, assim, com o olhar somente o que o músico precisa saber, já sem aquele olhar filosófico que a música oferecia, que os tratados antigos ofereciam, né? Que para você fazer música, você tem que pensar música. Uhum. Então, a música barroca, ela toda, a música antiga toda, né? Ela toda pensada assim, em que o músico que é prático também é o músico que compõe, também é o músico que interage com o material musical. E a música clássica, aos poucos, foi perdendo isso. Mesmo tendo em Liszt, em Paganini, grandes improvisadores, isso foi uma coisa que, no século XX para XXI, foi diminuindo um pouco. Uhum. E na música barroca isso é necessário. A gente conhece Bach justamente por isso, porque ele era um grande improvisador. A gente conhece as obras escritas, mas a fama dele como grande improvisador é sensacional. E outros músicos da época também. Então, essa quebra com esse estilo tradicional de ensinar música, com esse, como posso dizer? O mestre-discípulo mesmo, né? Isso. Você ter esse convívio, né? Você respirar a música, né? Que se perdeu, né? Hoje você tem aquele livrinho para seguir, para cumprir, e naquele tempo que todo mundo tem que cumprir igual, né? Isso. Aquela coisa padrão, é, né? é uma indústria, né? É a revolução industrial chegando na música, a linha de produção, né? Que virou. Então, acho que a música antiga faz a gente quebrar um pouco isso e olhar a música com mais cuidado no que é a estrutura daquilo que a gente está fazendo e não a simples reprodução daquilo que a gente aprendeu, né? Não só ler as notas e aprender a interpretar os sinais de dinâmica. A música barroca é muito mais que isso, né? Você tem toda aquela prática do baixo contínuo, que era uma música improvisada. Muitas vezes as pessoas falavam que eram acordes que acompanhavam a música, mas não é verdade. Você tem livros e livros explicando como compor o baixo contínuo, que era como compor a música barroca. Então era muito mais importante para o músico barroco saber como compor a música do que como tocar. Uma coisa levaria a outra, obviamente. Uhum. Mas o princípio era sempre olhando para como era a coisa estruturada, para que você pudesse fazê-la, e isso faria com que você se tornasse um músico melhor, tocasse melhor também. Que legal. Então, vamos ver a gente com esse estudo aí da música antiga, que a gente alcance aí esse novo momento, essa nova era, essa música nova, né, que está por vir. Sim. Anderson. Eu acho que o fundamental seria isso, né? Que essa música transformasse a nossa maneira de ver a música nos dias atuais, que fizessem que as pessoas ouvissem mais a música que está sendo produzida naquele momento, né? Que isso inspire muito mais do que necessariamente faça que as pessoas copiem. Uhum. Anderson, muito legal conversar com você. A gente vai ter que fazer outros programas contigo, porque se você tem mais instrumentos para nos mostrar, mais coisas para nos falar sobre a música barroca, mas o nosso tempo é curtíssimo, né? Eu agradeço muito a sua disponibilidade em tá falando com a gente e vamos ver se a gente combina uma próxima e espero que o pessoal tenha curtido aí conhecer esses instrumentos e um pouco da sua experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e, assim, é só chamar que eu vou com certeza, assim, eu participo com muita felicidade. Então tá, obrigada, até o próximo. Boa noite.